de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Livro de Jonas, capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre ele um mar, um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um seu Deus, lançando ao mar as cargas que estavam no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado nesse sono? Levanta-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não perecemos. Até aqui por enquanto, tá? Mas por enquanto, em nome de Jesus, nós vamos seguir lendo e vamos trazer aqui uma meditação acerca desta passagem. Porque essa história é uma história muito conhecida, mas que também tem muitas revelações. É uma história que tem revelações profundas. Primeiro, Deus, ele deu uma missão para Jonas. Ele deu uma missão: pregar em Nínive. Deus também deu uma missão para você, que está escutando aqui agora. Deus te deu uma tarefa, e essa tarefa ele não deu para outro. Ele deu para você. Uma missão. E no versículo 3, a Bíblia fala que Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Quer dizer, ele teve medo dos desafios, dos obstáculos, porque a obra de Deus, ela vai ter adversidade. Isso Jesus avisou desde o princípio, quando ele começou a ensinar os seus apóstolos que a obra de Deus seria uma obra repleta de adversidade. Então, as pessoas são escolhidas por Deus não para ceder no sentido de se entregar diante das dificuldades e dos desafios e até mesmo da adversidade. No versículo 3, ainda no versículo 3, a Bíblia fala que ele foi para Tarsis e termina o versículo dizendo que ele saiu para longe da presença do Senhor. E quando que ele saiu da presença do Senhor? Quando que ele se afastou da presença do Senhor? É só ler bem direitinho o versículo. Quando a gente presta bastante atenção no texto, olha o que diz. Deus deu uma missão para ele ir para Nínive, mas ele foi para Tarsis. Então, quando que ele saiu da missão? Quando que ele saiu da presença de Deus? Quando ele saiu da missão. Justamente quando ele sai da missão que Deus deu. Aqui a Bíblia está dizendo que Deus deu a missão para ele ir para Nínive. Mas no versículo 3 diz que ele se levantou para fugir da presença do Senhor, indo para Tarsis. Então, toda vez que nós recebemos uma missão, uma tarefa de Deus, mas nós não executamos essa tarefa, nós vamos fazer outra coisa, ou envolve a missão. Quando os discípulos de Jesus estavam com Jesus, eles estavam almoçando, porque eles estavam com muita fome, e Jesus
Glória a Deus. Você retirou aqui um pouco aqui a internet, né, mano? Deu uma queda aqui, mas voltou, graças a Deus. Graças a Deus voltou aqui, vai dar para dar sequência. Então tá, os discípulos eles estavam com fome e Jesus estava ali. E ofereceram para Jesus para que Jesus comesse alguma coisa. E Jesus disse: uma comida eu tenho que vocês não conhecem. A Bíblia fala que eles cochicharam entre eles. Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Mas a resposta de Jesus foi: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, a obra de Deus. Meu amado, todos nós estamos na missão de Jesus. Discípulo é aquele que faz o que o seu mestre ensina. Então, nós temos a mesma missão do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia fala que e as necessidades, elas atrapalham isso. Os discípulos estavam com fome, Jesus estava falando ali de algo profundo, estava revelando para os discípulos que a necessidade muitas vezes prejudica a missão. Prejudica. Jesus precisava passar pelo deserto, ser tentado pelo diabo, mas ele teve fome. A fome é uma necessidade. E o diabo sabe que o ser humano tem necessidade. Ele apresenta para Jesus a solução, o diabo. Mas Jesus disse: não só de pão vive o homem. Então, as necessidades, elas sempre vão prejudicar a obra de Deus se a pessoa priorizar a necessidade humana. Por isso que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas serão acrescentadas. Então Deus sabe que você necessita, que você tem necessidades, mas ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas as necessidades prejudicam muitas vezes quando a pessoa, por exemplo, se a pessoa tem necessidade de um companheiro, de uma companheira, ou até mesmo uma necessidade financeira, qualquer tipo de necessidade, o diabo sabe. E ele sempre vai vir com uma proposta, mas depois ele vai te cobrar. E custa muito caro, meu amado. Custa muito caro. Então, existe uma missão. Essa missão, ela só pode ser impedida por você mesmo. Ninguém pode impedir a missão que Deus deu para você. Muitas pessoas têm mania de perseguição. Porque todo mundo me persegue. Meu amado, quando o Elias foi lá no monte falar para Deus: mataram todos os teus profetas, só eu fiquei aqui. E Deus disse para o Elias: Elias, tu pensa que é só tu? Tem 7.000 que não se dobraram. O que Deus quis dizer? Esses 7.000, eles também são perseguidos. Eles também passam por luta. Eles também passam por prova. Mas eles não se dobraram para Baal. Então, Deus disse para Elias, porque Elias estava se queixando, que só ele tinha ficado, que mataram todos, que ele era o único que estava ali. Deus disse: não é só tu, Elias. Então tem pessoas que muitas vezes pensam que só ele passa por luta, só ele passa por prova, só ele é perseguido. E muitos irmãos, às vezes, até estão passando por luta, por prova e por dificuldade, mas estão de pé. Estão na missão, fazendo a missão. Então a missão tem as suas adversidades. A missão muitas vezes vai ter crítica, vai ter perseguição, mas a pessoa que está decidida a fazer missão, ela não se preocupa com as pedradas, se vão jogar pedra. E o Estevão estava jogando pedra nele, mas ele estava pregando. Estavam jogando pedra nele, mas ele olhou para o céu e viu o céu aberto. E Jesus estava de pé à direita de Deus para recebê-lo. Porque ele não estava preocupado com as pedradas, se estavam gostando ou não, ele estava fazendo a missão que Deus deu. Então, meu amado, nada impede você que está ouvindo, até mesmo eu, de fazer o que Deus mandou. Então, meu amado, muitas vezes a pessoa deixa de fazer porque olha para o homem. O homem precisa de salvação, você também precisa. Todas as pessoas que estão fazendo a obra de Deus têm a mesma missão. E Jonas, ele começou a ver e pensar assim: mas eles não vão aceitar essa palavra? Eles vão rejeitar? Ele ficou com medo e não quis ir para Nínive. Aí ele fugiu da presença do Senhor, ele saiu da missão. Sair da missão é fugir da presença do Senhor. A Bíblia fala, glória a Deus, que o Senhor levantou um vento muito forte. O Senhor enviou contra Jonas. Aqui no versículo diz: mas o Senhor lançou sobre ele, um vento forte. Aí começou, aqui, o que significa um vento, uma tempestade? O que significa? São lutas, são provas, são situações difíceis. Sabe quando aquela pessoa que
que ela está sentindo que ela vai passar por algo muito, muito ruim, ela, vem uma tempestade aí. Vem uma situação. Então, é isso. Então, Deus enviou sobre ele. Só que tem um detalhe. Ele está no barco, ele está lá no navio. Né? E, meu irmão, muitas lutas e provas que muitas vezes passamos, tem prova que é consequência de atitude. A pessoa tem atitudes erradas e passa por situações que são consequências daquela atitude. Tem prova que a pessoa passa que Deus permite para a pessoa ser moldada. E provas que são de Deus. A pessoa está fazendo tudo correto, tudo certo, mas está passando por prova. Então, é uma prova de Deus. É Deus que está dando a prova para moldar, para a pessoa ser moldada. E quando a pessoa está passando por uma prova de Deus, nem sempre Deus vai permitir que alguém ajude, que alguém estenda a mão. Porque é uma prova que a pessoa precisa passar. É uma situação que Deus permite para que a pessoa seja, vamos dizer, é que nem o ouro ser provado pelo fogo. É o que está acontecendo quando a pessoa passa uma prova, mas é por Deus essa prova que ela está passando. Agora, tem luta e tem prova que a pessoa passa porque está fugindo da missão, que está fugindo de Deus. Às vezes pela desobediência. Deus disse para ele ir para Nínive, ele desobedeceu, ele foi para Tarsis. E Deus enviou uma forte tempestade. Deus enviou uma situação muito difícil. Então, meu amado, muitas pessoas hoje estão passando por situações muito difíceis. Dá um passo para frente e 10 para trás. Mas é simplesmente por estar fugindo da presença do Senhor. E coloca a culpa num, e coloca a culpa no outro. E como é que tem um monte de gente que passa pelos mesmos problemas e não foge? Como é que tem um monte de gente que está anos caminhando, já passou por todo tipo de aflição e está sempre de pé? Então, meu amado, o apóstolo Paulo disse, quem pode nos afastar do amor de Deus? Ele está fazendo uma pergunta, quem? Porque alguém poderia. Quem pode? E aí ele disse, nem a morte, nem a vida, nem anjo. Se um anjo não pode me afastar de Deus, uma pessoa pode. Meu amado, quantas pessoas dão desculpa, muitas vezes, por não fazer a vontade de Deus, até mesmo por se afastar de Deus, a pessoa tenta arrumar um culpado. Mas Paulo disse, quem pode nos afastar de Deus? Quem? Ele disse, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Então, meu amado, quando a pessoa está decidida, quando a pessoa quer fazer a vontade de Deus, não importa se alguém não gosta dele, se não foi chamado por Deus para que as pessoas viessem ter que gostar de você. Elas não são obrigadas a gostar de você. Mas você que foi escolhido de Deus, você tem essa missão. Não precisa as pessoas serem aquilo que você quer. O importante é você ser aquilo que Deus quer. Muitas pessoas, até quando vêm na igreja ou vão participar de um culto, eles querem ser agradados. Mas o culto não é para mim me agradar. O culto é para mim agradar a Deus. O culto não é para mim. O culto é para o Senhor. E o culto é pessoal. Quando uma pessoa vai buscar Deus, vai na igreja, se ele estiver focado naquilo que ele vai fazer, que é adorar a Deus, não importa se o outro está adorando ou não, se o outro quer ser verdadeiro ou não, o importante é a pessoa ser verdadeira com Deus. É a pessoa servir a Deus com sinceridade, independente dos outros. Porque o culto é pessoal. Quando nós prestamos o nosso culto para Deus, foi o que Deus disse, que Jesus disse para o diabo lá no deserto. Vai ter Satanás, porque está escrito, só o Senhor Deus darás culto, e só a ele adorarás. Então, meu amado, a Bíblia fala em Romanos 12, oferecei-vos a Deus o vosso corpo em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Então Deus não quer um culto morto, Ele quer uma pessoa que ofereça o seu corpo como um sacrifício. Como assim? Não vivo mais para mim, eu vivo para o Senhor. Eu não vou fazer a minha vontade, vou fazer a vontade de Deus. Isso é um sacrifício vivo, porque a pessoa vive para Deus. Então o culto é uma renúncia, Por isso que a Bíblia fala, quem perder vai ganhar. Mas quem ganhar vai perder. Foi o que Jesus falou. Quem achar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, a encontrará. Então, meu amado, é isso que muitas pessoas têm medo. Porque
a necessidade atrapalha a renúncia. Então, meu amado, olha só. Então, a Bíblia fala que ele fugiu e ele está dentro do barco. E ali acontece um vendaval, uma tempestade, uma turbulência. Quem é que está no barco? Os marinheiros estão dentro do barco e eles estão passando por isso. Estão passando por aquela situação difícil. Mas de quem era a culpa? Olha só. Aqui a Bíblia está dizendo que eles estavam naquela situação. Eles começaram a pegar objetos pesados e jogar para fora, para que o barco ficasse leve. E começaram a lançar sorte, cada um seu Deus, que eles não serviam a Deus, o Deus verdadeiro. Eles eram pessoas que não serviam a Deus. E eles começaram a invocar o seu Deus e nada. Quando o marinheiro desce no porão, lá está Jonas. E Jonas está dormindo. Meu irmão, sabe que a pessoa, você que tem que escolher. Se quando você entrar na vida das pessoas, você vai levar a calmaria, a solução, ou você vai levar a tempestade. Jesus também esteve num barco e ele estava dormindo. Só que quando veio a tempestade, o vento, ele aquietou o vento, ele repreendeu o vento e o vento se acalmou. Então tem duas pessoas que estavam no barco, Jonas e Jesus. No caso de Jonas, a presença de Jonas naquele barco trouxe a tempestade. Trouxe a prova, a luta. A presença de Jesus no barco dos discípulos foi a solução. Então nós devemos escolher. O que nós vamos ser? Aqueles que vamos levar solução, que vamos levar uma palavra que tem a saída, que vamos orar e as coisas acontecerem e falar de Jesus? Ou, de repente, muitas pessoas às vezes vão na casa de pessoas, mas não para falar de Jesus. Para falar do fulano, do ciclano, do beltrano, e leva luta para aquela casa. Leva luta para aquela família. Muitas pessoas, muitas vezes, a pessoa já está na prova, ele vai lá, né, e leva mais luta ainda. Porque em vez de falar da solução, que é Jesus, em vez de falar de Deus, fala do fulano, do ciclano, fala mal de Deus, fala mal da igreja. E muitas pessoas deixam de buscar a Deus por causa disso. Então, meu amado, olha só, Jonas estava dentro do barco lá e ele estava dormindo. Aqui tem mais uma lição. Ele estava dormindo, bem tranquilo. Os outros estavam ali passando a luta, passando a prova, e a prova era por causa dele, mas ele estava dormindo. Quantas pessoas, muitas vezes, eles entram na vida de pessoas e levam problemas. E as pessoas vão resolver, elas fazem de tudo para tentar resolver o problema. E a pessoa que causou o problema, que está trazendo o problema, dormindo. Não está nem aí, vamos dizer assim. Ela não está preocupada. Quem trouxe o problema foi ela, mas ela não está preocupada, que se vire. Foi o que aconteceu aqui. Ele estava lá deitado, dormindo, bem tranquilo, no barco, e tudo acontecendo ali, e a culpa era dele. Ele estava fugindo de Deus, ele estava fugindo do Senhor, e muitas vezes, se você for ler na sequência aqui, você for ver na sequência, a Bíblia fala, no versículo 7, que eles lançaram sorte para ver de quem era a culpa, por causa de quem que estava acontecendo aquilo ali. E um deles desceu no porão e viu Jonas dormindo, despertou Jonas ali. E do versículo 7 para frente, Jonas conta a história dele. Ele fala, olha, eu sou hebreu, eu sou servo de Deus, e Deus me deu uma missão para mim vir pregar, mas eu fugi da presença de Deus. É por causa minha que está acontecendo isso, que está acontecendo no barco aí. E falou o que deveria ser feito. Sabe o que nós aprendemos aqui? Aqui, Jonas teve uma atitude positiva diante de Deus. Por quê? Porque Jonas, ele confessou a sua culpa e assumiu a responsabilidade das suas atitudes. Ele não culpou ninguém. Isso aqui é importante, amado. Muitas vezes acontecem situações na vida de pessoas e elas não saem daquela situação porque elas não assumem a responsabilidade do que fizeram. Elas não assumem a culpa da sua atitude. A pessoa vai lá, comete algo que não deveria, que desagrada a Deus, mas não confessa. E ainda culpa outras pessoas pelo que está passando, pelo que está acontecendo na sua vida.
Então, meu amado, Jonas não. Jonas fez o contrário, ele confessou. Lembra do Adão? O Adão culpou a Eva. A Eva culpou a serpente. Mas os três foram sentenciados. Deus não poupou nenhum deles, porque os três erraram. A Eva, porque comeu do fruto e ofereceu para o marido. O marido não foi obrigado a comer. Eva não colocou, enfiou dentro da boca dele, ele comeu porque ele quis. Então não podia culpar a Eva. E a serpente foi a pivô de todo o erro que aconteceu no Éden. Os três foram sentenciados e receberam a sua sentença. Mas um culpou o outro. Me chama a atenção. Já no caso de Jonas, ele assumiu a responsabilidade e Deus gosta disso. Deus gosta que as pessoas elas sejam sinceras, sabe? Ele contou, não, eu sou o culpado. É por causa minha, eu estou fugindo de Deus e Deus está trazendo essa turbulência aí por causa minha. E uma coisa interessante, que esses homens não serviam a Deus, mas eles tentaram ajudar Jonas mesmo assim. Se você for ler no versículo 13 para frente, a Bíblia diz que eles insistiram em ajudar Jonas, mesmo sabendo que aquela tempestade, tudo que estava acontecendo ali era por causa de Jonas. Eles tentaram ajudar Jonas, mas aí o vento ficou mais forte. Pode ler lá, do 13 para frente. O vento ficou mais forte, ainda a tempestade ficou mais violenta. O que significa isso? Muitas vezes, amado, as pessoas querem ajudar alguém que está fugindo de Deus, alguém que está sendo tratado por Deus, e Deus está mostrando que aquela pessoa precisa tomar uma posição, que aquela pessoa precisa se consertar. Mas, às vezes, as pessoas insistem em ajudar e acabam passando por situações muito piores. E, às vezes, a pessoa não tem culpa nenhuma, mas está tentando, muitas vezes, ajudar alguém que está sendo tratado por Deus, e Deus está falando, né? Porque, irmãos, se você parar para pensar, toda aquela pessoa que ela desiste da vida, ela quer viver uma vida fácil. Quem facilita a vida dessas pessoas, elas nunca vão querer viver a vida difícil. Elas nunca vão querer, vamos dizer assim, dar um passo a mais. Por quê? Porque tem alguém que muitas vezes vai lá e estende a mão para uma pessoa que precisa aprender a lutar, precisa aprender a vencer na vida. Então, meu pai na fé sempre dizia uma coisa assim, ó, o crente ele deve ajudar, mas ele tem que ensinar a pescar. Meu pai na fé falava isso, ajuda, mas ensina a pescar. Então você não pode, vamos dizer assim, ajudar uma pessoa a vida toda, quer dizer que a vida daquela pessoa não teve algo que Deus, vamos supor assim, Deus não entrou na vida dela ainda, ao ponto dela aprender a viver e ensinar os outros a viver. Então, nós somos chamados para isso. Porque a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que nós somos pobres, mas enriquecemos a muitos. Eu fiquei tentando entender o que Paulo quis dizer com isso. Que muitas vezes, amado, as pessoas elas estão numa situação difícil. Uma situação, vamos dizer assim, e a gente mostra o caminho através da Escritura. Mas quem vai ter que seguir esse caminho é Ele. Ele vai ter que dar o passo. Sabe, meu amado, quando a Bíblia fala que Jesus bate na porta, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, ele bate. Mas quem é que tem que abrir a porta? É você. Não é outra pessoa que vai abrir a porta da sua casa. É você que tem que abrir. Mas muitas pessoas ficam esperando pelos outros para ter uma atitude. Ficam esperando pelos outros, os outros ser certo para ele ser certo. Fica esperando muitas vezes os outros ser exemplo para ele ser um exemplo. Meu amado, você precisa ter uma posição pessoal. Você precisa ser o que Deus quer. Enquanto você ficar dependendo que os outros façam para você fazer, você nunca vai fazer nada. Você vai estar sempre tropeçando e sempre passando por situações. Por quê? Porque você não quer fazer a vontade de Deus, porque você está olhando para os outros. Você fica olhando o que os outros fazem, porque faz errado. Porque... Meu amado, se o outro faz errado, você pode fazer certo. Se o outro não ama, você pode amar. Se o outro não gosta de você, você pode gostar dele. Porque a vida é assim. E a Bíblia diz, e outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Então, meu amado, você quer ser igual à pessoa que você está reprovando? Você diz que o fulano está errado, você faz a mesma coisa? Então, meu amado, ele te odeia e você odeia ele também?
Então, alguém tem que ser diferente. Alguém tem que ter a posição que a Bíblia está dizendo. E outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e aquele que não serve. Então, meu amado, não adianta, nós não podemos fugir da obra de Deus. Nós não podemos fugir da missão. Senão nós estamos saindo da presença do Senhor. Sabe? Aí fica naquele cai, levanta, uma hora não levanta mais. Então eu preciso levantar a cabeça, eu vou fazer a vontade de Deus, não vou olhar mais para os outros, mas eu vou fazer aquilo que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, pastor? Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Por que a Bíblia diz olhando firmemente? Porque tem gente que desvia o olhar para olhar para o A, para o B, para o C, mas a Bíblia diz olhando firmemente, sem desviar o olhar para o autor e consumador da fé. Por que as pessoas deixam de olhar para Jesus para olhar para o homem? Então escute uma coisa que eu vou dizer para você. Muitas vezes a pessoa chega na presença de Deus e ele começa bem porque está fazendo tudo certinho. Por quê? Porque ele está focalizado em Deus. Ele está olhando para Deus. Mas com o passar do tempo, ele troca de lugar. Ele bota Deus no lugar das pessoas e as pessoas no lugar de Deus. Porque ele começa a olhar para as pessoas e para de olhar para Deus. Aí vai regredindo. Começa a regredir. Cai, levanta e nunca consegue se firmar em lugar nenhum. Então, meu amado, aqui, nesta passagem, aquele pessoal estava passando por muita aflição e era por causa de alguém. Uma pessoa trouxe luta para todos. Olha só que interessante isso. Porque eles estavam no barco bem tranquilo. Só que quando Jonas entrou nesse barco, meu irmão do céu, sabe que nesses 30 anos de caminhada com Jesus, eu tive experiências que eu consegui entender essa situação aqui. Porque, irmãos, eu já coloquei, vamos dizer assim, pessoas, não vou citar nome, dentro da minha casa, assim, e trouxe luta. Ao ponto de, muitas vezes, até nós ter conflito familiar dentro de casa por causa de uma pessoa. Que a gente, às vezes, colocou dentro de casa e a pessoa começou vamos dizer assim, nos sugar, tirar de nós e fazer tanta coisa assim, né? E a gente ficou assim espantado, a gente começou a regredir no sentido de vida. E a gente, por que estamos passando por isso e tal? E a pessoa ali, e Deus estava tratando o indivíduo. Depois começou a estourar os problemas. A pessoa ela tinha uma caminhada de droga, e também tinha algumas situações muito delicadas, né? E começou a estourar. Essa pessoa foi até preso e nós estava tentando ajudar e estava passando luta por causa disso. Então, meu amado, e uma pessoa que estava fugindo de Deus também, que Deus deu uma missão para essa pessoa. Então, meu amado, muitas vezes Deus quer tratar pessoas e a gente não deixa. A gente, vamos dizer assim, a gente tem que ter um discernimento de Deus em certas situações. Tem situações que tem que ter discernimento, mano. Nós temos que aprender, todo ser humano tem que aprender a ouvir a opinião de Deus. Não fazer as coisas sem ter a palavra de Deus para fazer. Tudo que você vai fazer, você tem que orar a Deus. Deus deu o aval, aí você vai e faz. Mas se Deus não disse que é para você fazer e você vai lá e faz, depois não reclama. Você não pode ficar, vamos dizer, insultando a Deus, as pessoas que servem a Deus, se você fez uma coisa que Deus não mandou. Então, muitas pessoas, às vezes, agem por impulso. Ou, vamos dizer assim, pela vontade humana. Sabe, meu amado? Até passar aqui para você uma situação. A Bíblia fala que quando Deus botou Noé lá na arca, ele lacrou a porta. Que, de repente, Noé ia abrir aquela porta lá, né? Mas Deus lacrou para ninguém entrar mais. Então, muitas vezes, nós temos que entender as posições de Deus, as decisões de Deus. Sabe? Então, tá. Irmãos, tem luta que as pessoas trazem para a sua vida que não são delas. Sabe? Às vezes eu vejo pais pelo mundo afora, a gente anda por vários lugares, pessoas nos chamam, e pais que nos procuram, estou passando por isso, o filho tem 30 anos, tem 40 anos, e o pai paga a conta dele. Imagina, irmãos. Então o pai está passando uma situação, uma luta que não é dele. Porque o filho tem condição de ser
um cidadão, de ser uma pessoa com uma vida estabilizada. Mas o pai até hoje fica ali, né, naquela luta, passando uma luta, vai lá, tem que resolver o problema do filho. Tem pessoa que resolve o problema até do genro. Imagina, mano, a luta não é dele, mas ele vai lá e resolve. E todo o tempo. E aí, as pessoas vão... Então, são lutas que eu estou falando para você que está ouvindo aqui. De repente, você está escutando essa palavra, você está passando uma situação, pensando, por que eu estou passando por isso? E às vezes você para e pensa assim, pá, mas quantos anos tem meu filho? Tem 40. Quantos vezes já é casado, tem uma família. Mas quem sustenta toda a família é o vô. Imagina! Então, meu, tem luta que muitas vezes não é da pessoa. A pessoa abraça tudo e depois está doente, está passando situação, começa a ficar em situação, assim, vamos dizer assim, de murmuração. Em situações assim que a pessoa fica com depressão, sentimentos que não era para ter. Sabe, meu amado? Então, chega uma hora que o ser humano, por isso que o meu pai na fé dizia, ajuda, mas ensina a pescar. Todo mundo é ensinável. Todo mundo que aprende, sabe a águia? Por que a Bíblia nos compara com a águia? Porque a águia, meu amado, quando os filhotinhos dela estão lá em cima do penhasco, ela tem um determinado tempo que ela joga os filhotes de lá de cima, irmão. Ela voa e larga de lá de cima e fica cuidando. O que ela está ensinando? Ela está ensinando os filhotes a voar. Por que os pais não fazem isso? Tem que ensinar o filho a viver. Aí o filho vai viver a vida toda, vai ser luta, vai trazer luta e depois não adianta reclamar. Porque Deus está ensinando. Então, meu amado, isso aqui é um exemplo. Mas tem vários exemplos, muitas vezes. Vou dar um exemplo para você. Esses tempos eu estava lendo a notícia e uma moça, ela missionária, e uma pessoa que ajuda muitas pessoas, ajudava muitas pessoas, se compadeceu de um senhor. E começou a ajudar esse senhor, e ajudar ele, levar alimento e tal. Mas esse senhor, ela não conhecia o passado dele. O problema não é o passado dele, o problema é que o passado dele não mudou. E o que acontece? Ela ali fazendo a boa ação, querendo ajudar, e aquele homem violentou ela e matou ela. Uma missionária. Por quê? Toda pessoa tem que ter o discernimento. Tem que ter o discernimento. Você precisa prestar muita atenção que Deus, muitas vezes, aquela pessoa está passando por aquela situação que Deus está tratando. Deus está querendo acordar. E muitas vezes não entende a leitura do que está acontecendo. Há pessoas que vão passar por luta, por dificuldade, que é para você estender a mão. Mas Deus vai dar para você o aval. Deus vai tocar em você e você vai ajudar. Agora, se você não tiver discernimento, sabe, meu amado, teve um senhor também que ele trouxe um rapaz da rua para casa, deu alimento, vestiu o rapaz e até conseguiu um emprego para o rapaz estava bem estruturado, matou o seu amigo, aquela pessoa que tirou ele da rua, porque um dia precisou de algo, o amigo dele não tinha, matou. Imagina, irmão. O cara trouxe para dentro da casa dele, ajudou, fez de tudo, e o que ele colheu? A ingratidão. A pessoa matou ele. Então, todo cristão tem que ter o discernimento. Tem que saber que muitas vezes tem lutas e provas que a pessoa traz para dentro da sua casa. Aqui, esses marinheiros não sabiam o que estava acontecendo com Jonas. Colocaram Jonas dentro do barco. E eles passaram por uma situação que poderia ser evitada. Mas a Bíblia fala, aqui também tem algo positivo. Aqui também está algo positivo. Se você ler o versículo 15, eles jogaram Jonas para dentro do mar. Eles lançaram Jonas para dentro. E aquela tempestade parou. O vento parou. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando Deus dá uma missão para nós, quando Deus dá uma missão para você, até fugindo, Deus pode usar a situação em favor dele. Porque a Bíblia diz aqui no versículo 15, que os marinheiros ofereceram sacrifício ao Deus de Jonas. Eles acabaram se convertendo. Porque eles viram o que aconteceu. Eles tinham invocado o Deus deles, não aconteceu nada. Quando eles viram que Jonas tinha um Deus, e eles fizeram o que Jonas falou, e o vento parou, peraí, esse Deus
eles se voltaram para Deus. Então, meu amado, há pessoas que passam por situações da vida, situações, vamos dizer assim, difícil. Deus está tratando. Eu estou falando dos filhos de Deus, não das pessoas que não são. Por isso que eu estava falando do discernimento. Às vezes a pessoa não quer Deus e tal, e está passando por uma situação, e você traz ele para Deus, você passa a maior luta da sua vida, e de repente pode até perder sua vida. Mas na questão de Jonas, ele era um escolhido de Deus, ele não era uma pessoa má, mas ele estava fugindo de Deus. E através da atitude dele de reconhecer o erro, confessar, assumir a responsabilidade. Não, eu tenho que sofrer a consequência do que eu estou fazendo. Ele aceitou as consequências da atitude dele. Me jogue no mar. Quando jogaram ele lá, o vento parou. Aquele pessoal se converteu. E Jonas foi parar dentro do mar. Deus enviou um peixe gigante que engoliu Jonas. Irmãos, uma coisa interessante. O peixe engoliu Jonas. E aí eu faço uma pergunta para você. Jonas foi parar na barriga, no estômago ou no ventre do peixe? Se você lê a escritura lá, a Bíblia fala que ele foi parar no ventre. Há uma grande diferença entre estômago e ventre. Há uma grande diferença. Porque o ventre é onde é gerado a vida. Então Deus está gerando Jonas de novo. Então, meu amado, tem situações que Deus permite na vida da pessoa e Deus não envia ninguém. Deus não envia ninguém porque é a pessoa e Deus. É a pessoa e Deus. Deus quer tratar, Deus quer ensinar. E esse momento, amado, é que nem a história de Elias, que teve debaixo do zimbro, não tinha ninguém lá. Tanto que ele falou para Deus, já basta, eu quero que tirem minha vida, eu não sou melhor que os meus pais, eu quero morrer. Quando ele abriu os olhos, que ele estava ali, ele viu o anjo que estava ali, com pão e água para o profeta. Mas estava só ele. Deus se apresentou para ele e ali ele teve uma escola. Deus ensinou ele. Por quê? Porque o pão que estava ali e a água que estava ali, e o pão estava na brasa, o pão e a água, Deus estava lembrando Elias, dizendo para ele, lembra dos covos lá que trouxeram pão e carne? Lembra da pedra da rocha lá que saiu água? Lembra da viúva de Sarepta? Deus estava lembrando ele dos milagres, que ele estava dizendo assim, ó, eu não sou melhor que os meus pais, eu quero morrer, eu estou aqui, já basta, porque ele recebeu uma carta de Jezebel, e ele ameaçando tirar a vida dele. E ele tinha vencido 450 profetas, e estava com medo de uma pessoa só, debaixo do zimbro, querendo desistir, querendo parar. Quantas pessoas foram usadas por Deus, Deus usou, Deus fez coisas tremendas, e por causa de uma lutinha, a pessoa vai para baixo do zimbro, vai para baixo da sombra e diz, eu quero morrer, eu quero desistir, eu quero parar. Foi o que aconteceu com Elias. E aí Deus teve que mostrar para ele o pão e a água. Ele lembra disso aqui? Lembra dos milagres? E a brasa? E a brasa lá? Lembra do fogo que desceu do céu e consumiu a oferta lá? Lembra, Elias? Tu esqueceu? E também o pão e a água simboliza a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que ele se alimentou com aquilo ali e caminhou até o monte de Deus com a força daquele alimento. Então, meu amado, aqui, Jonas, ele é lançado dentro do mar. E o peixe engole, ele está dentro do ventre. 3 dias dentro do ventre. Ali, sabe, meu amado? E ele está sendo gerado. Ali ele está meditando. Tem situações que Deus permite você ficar sozinho para meditar. Sabe? Porque, meu amado, não pode eu estar passando por algo e o culpado é o outro. Eu tenho que parar e meditar no que eu estou fazendo. Por que eu estou nessa situação? Será que não é porque eu estou fugindo da presença de Deus? Eu estou deixando de fazer a vontade de Deus para olhar para os outros? Por que não é por isso? Então, meu amado, eu fazer certo não depende do outro fazer certo. Depende de mim. Então tá. E a Bíblia fala, meu amado, que ele foi tratado lá dentro, ele se arrependeu. Lá dentro ele disse para Deus, eu não vou fazer a sua vontade. Deus fez o peixe vomitar ele lá na cidade de Nínive. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. E sabe que quando ele parou dentro do peixe aí, que jogaram ele de dentro do barco para dentro do peixe, para dentro do mar, é uma descida, né? Jogaram de cima para baixo. E ele foi parar dentro do ventre do peixe, que foi para o fundo do mar. Quando ele saiu da missão, viu que foi só descida, ele foi só descendo,
Porque a Bíblia diz que quando ele recebeu a missão, vai para Nínive, ele desceu para Tarsis. Se você for ler lá diz que ele desceu para Tarsis. Quando ele entrou no barco, ele desceu para o porão. Vai descendo. E quando descobriram ali que ele revelou, lançaram ele no mar. Ele desceu para o fundo do mar e dentro do... Então, a fuga da presença de Deus é uma descida. A pessoa vai descendo, vai descendo. O que está esperando para voltar a fazer a vontade de Deus? O que você está esperando para buscar a presença de Deus? Como? Entrando na missão. O que você está esperando? Ficar no fundo do poço? Então, há momentos que nós temos que acordar, nós temos que despertar, meu amado. Isso aqui é uma história que traz um monte de revelação para nós, em nome de Jesus. Então, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele gerou ele dentro do peixe lá. E interessante, porque tudo na vida de Jonas tem a ver com a história de Jesus. No barco, Jonas trouxe a tempestade, Jesus trouxe a calmaria. Jesus também estava no barco. No peixe, ele ficou 3 dias dentro do peixe. Jesus ficou 3 dias dentro do sepulcro. Imagine. E Jonas saiu de dentro, foi gerado, saiu de dentro do peixe e parou em Nínive. Jesus ressuscitou, trouxe para nós a bênção da salvação. Então, meu amado, quando ele sai de dentro do peixe, ele faz a vontade de Deus, ele prega para aquele pessoal. E aquele pessoal se arrependeu. Ele pensou que aquele pessoal não ia aceitar, mas aceitaram. Olha só como o homem duvida de Deus quando Deus dá uma missão. Quando Deus dá uma missão é porque ele vai com você. Você não vai estar sozinho. Mesmo que você esteja... Tem gente que quer fazer a obra de Deus, mas ele quer que todo mundo que esteja do lado dele seja anjo. Aí Jesus disse, eu vou enviar vocês como ovelha no meio de lobos. E é o joio e trigo. Mas tem gente que muitas vezes vai fazer a obra, mas ele quer que seja tudo perfeito para ele poder fazer a obra. Não é. Você precisa entender que você precisa ter personalidade. Você precisa ter o seu caráter, a sua posição como homem de Deus, sem esperar pelos outros. Então, meu amado, ele para lá em Nínive e faz a vontade de Deus, prega, aquele povo se arrependeu. Aí ele ficou bravo com Deus. Ele ficou revoltado. O Senhor disse que ia destruir, o Senhor disse que ia matar ele, o Senhor disse que ia acabar com tudo, que era para me pregar e avisar para eles, mas eles se arrependeram e agora o Senhor poupou eles. Tem gente que não entende, meu amado, que muitas pessoas muitas vezes erram, cometem erros, Deus perdoa. A pessoa está fazendo a obra, muitas pessoas, mas eu não entendo, fulano errou e está lá, fulano errou. Deus é misericordioso. Tem gente que não entende a misericórdia de... Se a pessoa se arrepende, se a pessoa confessa para Deus e se arrepende, o que a Bíblia fala? Em 1 João 9, se confessar o vosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. Então, quando a pessoa confessa, quem sou eu? Quem são os irmãos para impedir essa pessoa de ser usada por Deus, essa pessoa de receber o perdão de Deus? Nós não podemos fazer. Então, por isso, meu amado, que não importa o que a pessoa fez ontem, importante é o que a pessoa está fazendo hoje, agora, a partir do momento que ela recebe a palavra de Deus e aceita. Então, meu amado, aquele povo aceitou. Deus perdoou aquele povo que estava sentenciado. Deus ia destruir tudo. Mas Deus resolveu poupar a vida deles e dar mais uma chance, porque eles aceitaram a palavra. É isso que muitas pessoas padecem, às vezes, porque não aceitam a palavra. Não aceita a palavra de Deus. Porque muitas pessoas olham para o homem. Ah, mas quem está pregando é o homem, quem falou é o homem. Mas a palavra é de Deus. Sabe? Jonas pregou lá. Aquele povo aceitou. E a palavra de Deus se cumpriu na vida daquele povo, porque eles aceitaram a palavra. E quando a gente aceita e se arrepende, Deus perdoa. Eles se arrependeram, fizeram jejum, pediram perdão para Deus, Deus perdoou eles. Então, meu amado, esse é o nosso Deus. Que você que está ouvindo essa palavra possa meditar e pensar. Tudo que está acontecendo comigo, eu estou fazendo tudo certo? É uma prova de Deus, então vou aguentar. Porque se o que eu estou passando é por Deus que eu estou passando por essa luta, então vale a pena. Então não fique murmurando, dê glória a Deus. Agora, se você está passando por uma luta, uma prova, porque você está fugindo de Deus, é só você voltar a fazer a vontade dele. É só você voltar para a rota que ele te colocou. Deus te colocou numa rota, mas você foi para outra. Deus disse para você ir para Nínive, mas você foi para Tarsis. Deus está dizendo,
volta para a rota dele, volta para a rota de Deus, volta para a presença de Deus. Em nome de Jesus, onde você começou, onde Deus te deu uma oportunidade. Sabe, ele voltou para aquela oportunidade que Deus deu. Foi lá e fez o que tinha que ser feito. Independente se as pessoas fossem aceitar ou não. Ele pensou que eles não iam aceitar, mas ele pregou. Elas aceitaram. Deus fez a obra. Então, meu amado, esse é o nosso Deus, que você possa meditar. Será que eu estou fugindo de Deus? Eu estou deixando a Deus? Ou é uma consequência de uma atitude minha? E nós temos que aprender a assumir responsabilidade das nossas ações sem culpar ninguém por aquilo que eu estou passando ou por aquilo que eu fiz. Eu não posso arrumar culpado, eu tenho que confessar, sabe? Eu tenho que assumir a responsabilidade do que eu fiz. O que o outro fez é ele com Deus, mas eu tenho que assumir o que eu fiz, tá? E fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus. Receba esta palavra, nós vamos rodar a canção aqui, já voltamos com Flashback Gospel Live.